Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 50 da playlist de questões sobre raciocínio lógico da Banca Fundação Carlos Chagas. Eu sou o professor Tiago e vou te ajudar com a resolução. Questão 50 da FCC. O presidente da República de determinado país chamou para conversas individuais 5 ministros das seguintes pastas: Economia, Educação, Meio Ambiente, Justiça e Saúde. Foram assim chamados os ministros Alberto, Camargo, Eliseu, Delcídio e Josenildo, em certa ordem. Então, nós vamos ter que ordenar aqui essas informações. Depois de Camargo, que não é o ministro da Educação, foi chamado o ministro da Saúde. Josenildo foi o primeiro a ser chamado. O ministro da Economia, Alberto, foi chamado logo após o ministro da Educação. O ministro da Justiça não é Delcídio e nem Eliseu. Eliseu foi o último chamado, logo após o ministro da Saúde. Conclui-se com base nessas afirmações que, então, nesse caso, é interessante montar a tabela para poder fazer a associação das informações. Colocamos o nome de cada um dos ministros e colocamos todas as pastas para poder a gente sair eliminando. Vai ficar bem mais fácil. Então, nós temos as seguintes informações. Primeira informação aqui: depois de Camargo, que não é ministro da Educação, foi chamado o ministro da Saúde. Então, significa que o Camargo ele nem é ministro da Educação, ele nem vai ser ministro da Educação, nem vai ser ministro da Saúde. Eu posso eliminar essas duas informações. Josenildo foi o primeiro a ser chamado. Se Josenildo foi o primeiro a ser chamado, ele também não será ministro da Saúde, porque depois de Camargo foi chamado ministro da Saúde. Como ele é o primeiro, tá? Ele não vai vir aqui depois de ninguém. Então, posso eliminar aqui, ó, Saúde para Josenildo. Próxima informação. O ministro da Economia, Alberto, foi chamado logo após o ministro da Educação. Então, eu vou ter Economia. Deixa eu colocar a canetinha para a gente colocar essa ordem que vamos utilizá-la também. Economia, ele vem logo após o ministro da Educação. Então, eu vou ter aqui Educação e, na sequência, eu vou ter Economia. E por que essa informação é importante? Olha só, o ministro da Economia, já sei que o Alberto é Economia, não é Educação, não é Meio Ambiente, nem Justiça e nem Saúde. Nem Camargo vai ser Economia, Eliseu, Delcídio e Josenildo. Ele vem logo após o ministro da Saúde. Então, guarda bem essa informação. O ministro da Justiça não é Delcídio nem Eliseu. Então, Justiça nem Eliseu, nem é Delcídio. Eliseu foi o último chamado. Então, olha só essa informação e vamos conflitar ela com essa da educação aqui. O ministro da Economia, Alberto, foi chamado logo após o ministro da Educação. Ele foi chamado logo após o ministro da Educação. Eliseu foi o último a ser chamado. Então, o Eliseu ele não pode ser aqui o ministro da Educação. Tá? Por quê? Porque o ministro da Educação, após o ministro da Educação, veio da Economia. E como ele foi o último, ele já está no final, certo? Ele vai estar no final, não tem como ele ser o ministro da Educação. Então, eu posso vir aqui eliminar Educação para ele, e ele foi chamado logo após o ministro da Saúde. Então, eu posso eliminar aqui Saúde. Sobrou apenas Meio Ambiente para ele. Então, para o Eliseu, que vai ser o ministro do Meio Ambiente, pois só tem essa possibilidade, nos dá a oportunidade de eliminar aqui Meio Ambiente para Camargo, para Delcídio e para Josenildo. Sobrando aqui para o Camargo apenas Justiça. Tá? Se sobrou aqui para o Camargo Justiça, significa que Josenildo não é ministro da Justiça. Sobrou para Josenildo Educação, Delcídio, consequentemente, vai ser o da Saúde, né? Porque a Educação já foi Josenildo. E aí, com todas essas informações, com as informações associadas corretamente, Alberto Economia, Camargo Justiça, Eliseu Meio Ambiente, Delcídio Saúde, Josenildo Educação, a gente consegue analisar aqui nossas alternativas. Primeira alternativa diz que Eliseu é o ministro do Meio Ambiente. Então, vou vir aqui Eliseu e vou ver aqui o que ele é. Ministro do Meio Ambiente, já tem a resposta correta. Agora a gente vai analisar as demais. Camargo foi o segundo a ser chamado. Já a gente coloca na ordem. Alberto é o ministro da Educação, errado, é Economia. Ele coloca bem aqui, ó, o ministro da Economia, Alberto. Delcídio é o ministro da Educação. Delcídio é Saúde, tá fora. O segundo a ser chamado foi o ministro da Saúde. Então, a gente precisa encontrar aqui o segundo. Então, vamos fazer a ordenação com essas informações que nós temos aqui no enunciado. Fazemos novamente uma leitura. Tá? Depois de Camargo, que não é ministro da Educação, foi chamado ministro da Saúde. Então, depois de Camargo, Camargo é Justiça. Então, já tem aqui Justiça.
que vai ser o Camargo. Depois do Camargo, foi chamado aqui o ministro da Saúde. Coloca aqui Saúde. Aí nós temos as outras informações. Josenildo foi o primeiro a ser chamado. Então, quem que é o Josenildo? Que é Educação. Então, eu já tenho que a Educação vai estar mais para cá. Edu, vou colocar só Edu. O ministro da Economia, Alberto, foi chamado logo após o ministro da Educação. Então, após da Educação, eu tenho Economia, coloca como Eco, tá? E tá faltando aqui, ó, o ministro do Meio Ambiente. O ministro da Justiça não é Delcídio nem Eliseu. Eliseu foi o último a ser chamado. Eliseu é do Meio Ambiente, então eu já sei que ele vai estar aqui, ó, Meio Ambiente. Então, agora eu tenho a ordem. Com essa ordem, eu consigo avaliar as outras informações. Camargo foi o segundo a ser chamado. O segundo foi o da Economia. E o da Economia é justamente o Alberto, não é o Camargo. Então, eu posso eliminar aqui com toda certeza. O segundo a ser chamado, né? O segundo a ser chamado foi o ministro da Saúde. Não foi. O segundo a ser chamado foi o ministro da Economia. O da Saúde, foi o quarto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, no caso aqui, a alternativa correta da questão, letra A, sem sombra de dúvidas.